Eu quero estar cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. A nossa palavra de hoje, quero trazer uma pequena palavra a todos. A palavra está em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começavam a romper-se. Então acenaram para seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de espanto por causa da pesca que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, eles, levando os barcos para a terra, deixando de tudo, o seguiram. Amém, irmãos? Eu quero, irmãos, esta noite, trazer algumas lições que nós podemos aprender com Jesus a partir deste texto bíblico que nós lemos. Neste texto, nós vemos um dos primeiros dias do ministério de Jesus, o início. Ele ainda estava chamando seus discípulos a estarem com ele. Eu vejo nesse texto 2 tipos de pessoas, 2 grupos. O primeiro grupo, a Bíblia nos diz que eram os pescadores, que haviam pescado a noite toda e estavam exaustos, cansados, desanimados, porque todo aquele trabalho da noite havia sido praticamente em vão, praticamente perdido. O segundo grupo é uma multidão que nós vimos ali na palavra que estava se formando e queria ouvir a mensagem de Jesus. A Bíblia nos diz que estes 2 grupos estavam pela manhã junto ao mar da Galileia e que Jesus entra dentro do barco de Pedro e pede a ele que o empreste o barco por alguns instantes. Jesus então se distanciou um pouco da praia e de dentro do barco ele pregou para a multidão que estava na praia. Quando Jesus termina a mensagem, ele chega para Pedro e diz: vamos voltar ao mar, onde as águas são profundas, para lançar as redes. E Pedro diz: mas Senhor, nós pescamos a noite toda, nós não conseguimos pegar nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Mesmo já estando cansado, mesmo sabendo que não era o melhor horário de pesca, ele fez o que Jesus falou. O que eu vejo que a palavra de Deus nos ensina com isso? Que muitas vezes a direção de Deus, ela pode vir contra a nossa lógica humana. Mas se é Deus que está nos dando a direção, vale a pena nós confiarmos, vale a pena nós descansarmos nele. A Bíblia nos conta então que eles pegaram um grande cardume de peixes, que era tanto peixe que as redes estavam se rompendo, e Pedro então chamou Tiago, que estava na beira da praia, com João, para que viesse com o outro barco. E a Bíblia nos diz que era tanto peixe, que os barcos quase vieram a pique, quase estavam naufragando, de tanto peso. E Pedro disse ao Senhor: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. E Jesus, com seu olhar misericordioso, disse para ele:
Até hoje você foi um pescador de peixes. A partir de hoje você será um pescador de homens. E o texto nos diz que eles retornaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, isso me leva a refletir em por que Jesus usa a palavra pescador de almas a Pedro, ao invés de ganhador de almas. Jesus queria explicar mais ou menos assim: eu quero, Pedro, que você entenda que o seu resultado final será diferente, mas o seu trabalho vai ser o mesmo. E eu imagino que Pedro diria: como assim, Senhor? E Jesus responderia: até hoje você foi pescador de peixes. A partir de hoje você será pescador de almas. Ou seja, na tarefa de pescar os peixes não vêm até você. Você tem que se levantar e ir até eles. Da mesma forma é um pescador de almas. O pescador de almas, ele não espera que as pessoas venham até ele. Ele vai até as pessoas. E indo até as pessoas, Deus te dá a direção certa, a palavra certa, no momento certo. Eu vejo algumas lições com essa leitura. A primeira delas que eu vejo é que nós não podemos permitir que as frustrações do nosso passado nos impeçam de acreditar que tudo pode ser diferente. Quando Jesus diz para Pedro: vamos voltar ao mar, Pedro diz: Senhor, mas nós pescamos toda noite e não pegamos nada. Ou seja, as lembranças dessa última noite, desse tempo que passou, elas são frustração para Pedro. Mas quando Jesus olha para ele e diz: vamos voltar ao mar, Jesus está dizendo: não permita que as tristezas do que deu errado te impeçam de acreditar que tudo será diferente. Você pode, irmãos, eu vejo, fazer duas coisas com o passado na sua vida: ou permitir que ele te trave e faça o seu presente continuar sendo uma repetição do seu passado, ou você pode entender o seu passado como algo que Deus permitiu para te impulsionar para algo maior. Eu creio, irmãos, que Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo para cada um de nós, Deus tem um momento novo para cada um de nós. Outra das lições que eu vejo com essa palavra é que a Bíblia nos diz que o Senhor viu 2 barcos, mas ele entrou no barco de Pedro e depois foi falar diretamente com Pedro. Ou seja, ele não fala primeiro com Pedro para depois entrar no barco dele. Primeiro, Jesus entra no barco dele. O que eu vejo que Jesus está dizendo com isso? Pedro, eu sei qual é o teu barco. Está dizendo para nós: eu sei qual é o teu barco. Eu sei o que você vive, eu não sou indiferente ao que você está passando. Eu sei tudo que eu tenho preparado para a sua história. Então, que a gente possa se lembrar da soberania de Deus, irmãos. O Senhor sabe qual é o nosso barco. O Senhor, Ele sabe onde nos encontrar. Nos resta é aprender a descansar o nosso coração nele. Continuando nessa palavra, nós podemos aprender que nós temos que estar preparados e prontos para uma nova oportunidade. Pedro, quando ele volta da pesca, cansado de uma noite de trabalho, ao invés dele ir embora descansar, a palavra nos diz que ele vai limpar as redes. Por quê? Porque é melhor você estar pronto para uma oportunidade e não ter ela, do que você ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Quando Pedro estava lavando as redes, ele inconscientemente já estava pensando: eu quero estar pronto para uma nova pesca, seja mais tarde, seja à noite, não importa quando será, mas eu quero estar pronto para o tempo da oportunidade. Eu vejo que nós temos que cuidar, irmãos, para não confundir duas questões. A primeira é a nossa dependência divina, a nossa dependência de Deus. A segunda, a nossa responsabilidade humana.
a nossa dependência de Deus não anula a nossa responsabilidade humana, não podemos esquecer disso. As oportunidades, elas virão de Deus para a nossa vida, mas nós temos que primeiro nos preparar, nós temos que estar pronto para recebê-las. Se nós deixarmos as nossas redes lavadas, eu creio, irmãos, o próprio Deus vai entrar no nosso barco, como fez com Pedro, e vai dizer: vamos entrar no mar, eu vou trazer à existência aquilo que é projeto meu, aquilo que eu tenho guardado para realizar na sua vida. O mesmo Deus que irá adiante de nós, na nossa frente, Ele abrirá as portas para nós. É o mesmo Deus que nos diz: esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, Ele vai adiante, Ele vai à frente abrindo portas, mas Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. Então precisa da nossa parte, a nossa parte precisa ser feita. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: enxerga o futuro, planeja o futuro, mas esteja pronto para as oportunidades e eu irei trazer cada uma delas à existência sobre a vida de vocês. Irmãos, vamos deixar nossas redes lavadas, porque a qualquer hora Jesus pode aparecer no nosso barco. Amém? Outra lição que eu aprendo: se nós pensarmos, Jesus tinha poder para trazer o cardume ali na beira, não precisava ter pedido para Pedro entrar em alto mar. Mas não foi isso que ele fez. Ele colocou Pedro no barco e disse: vamos para o mar alto. Mas por que ele leva Pedro para as águas profundas? Eu vejo, irmãos, que existem alguns resultados que Deus só vai trazer na nossa vida se nós sairmos do raso, se nós sairmos do superficial. E o que eu acho mais incrível é que Deus nos respeita se nós quisermos ficar na superfície. Ele não interfere se você quiser continuar a viver coisas pequenas. Ou seja, o tamanho do seu território, o tamanho do meu território, será o tamanho da minha coragem, do meu esforço para viver algo que ainda não foi alcançado. O Senhor, Ele estava dizendo: Pedro, se você sair e for até onde as águas são profundas, você vai ver que eu tenho resultados para você que você nunca vai viver aqui no raso. Ou seja, o que eu vejo? O convite de Deus para a nossa geração, o convite de Deus para mim e para você. Que nós consigamos, irmãos, alcançar os lugares onde as águas são profundas. Com profundidade, nenhum vendaval vai nos arrancar do lugar que Deus tem preparado para nós. E falando sobre isso, eu me lembro de Ezequiel. A palavra diz que o Senhor disse a Ezequiel: conta 1000 côvados. Ele entrou dentro de um rio com águas pelos tornozelos. Conte mais 1000 côvados. Ele ficou com água pelos joelhos. Ande mais 1000 côvados. Ele ficou com águas pela cintura. Ezequiel, conte mais 1000 côvados, águas pelos ombros. Ezequiel, conte mais 1000 côvados. E ele diz que chegou a águas profundas que só poderia alcançar a nado. Ou seja, uma dimensão onde os nossos pés não tocam mais o chão. Você não vai estar mais no seu controle, eu não vou estar mais no meu controle. É isso que Deus quer para nós. Que nós possamos viver a dependência de Deus, irmãos, onde as águas são profundas. Outra lição que nós podemos aprender com este texto. Eu vejo que Jesus poderia ter chamado Pedro quando ele estava lavando as redes. Mas foi isso que ele fez? Não. Seria mais fácil Jesus chamar Pedro quando ele estava lavando as redes. Sabe por quê? Porque é mais fácil você convencer alguém que está ferido, alguém que está se preparando para uma nova batalha. Jesus, ele poderia ter dito: Pedro, como foi a noite de hoje? Você conseguiu alguma coisa? E Pedro diria: não consegui nada. E Jesus poderia ter respondido: Pedro, faz tanto tempo que você pesca aqui, você já sabe o melhor horário, o melhor lugar. Você não acha que isso é um sinal
de que Deus fechou essa porta para você? Você não acha que é um sinal de que Deus não quer mais que você pesque peixes, que a partir de hoje é pescar almas, é uma nova vida? Só que Jesus não fez isso. Ele colocou Pedro na prática. Ele colocou Pedro dentro do barco e colocou na vida de Pedro uma pesca gigantesca. E depois dessa pesca gigantesca, Jesus disse para Pedro: a partir de hoje, o seu negócio não é mais pescar peixes, e sim pescar almas. E a pergunta, irmãos, que me vem à mente é: por que Jesus chama Pedro só depois dessa pesca de muitos peixes? Por que não chamou antes? O Senhor coloca ao meu coração que nessa caminhada cristã a gente aprende que dificilmente Deus vai chamar alguém que não tem alguma coisa para renunciar. O caminho com Deus vai te levar a algum tipo de renúncia, alguma coisa que você precisa deixar para ganhar outras. Irmãos, o reino de Deus nem sempre é ganhar. O reino de Deus algumas vezes é perder. A nossa caminhada com Cristo, eu vejo que é um convite para uma nova escala de valores até. Eu vejo isso bem claro na visão de João. João, ele vê ruas de ouro. O que Deus quer dizer com isso? João, o que tem de mais caro nessa terra? É o ouro, João diria. Aquilo que para vocês tem maior valor é como se fosse asfalto no céu. Você pisa nele. Aquilo que tem valor na terra não é o que tem valor no céu. Então, irmãos, a escala de valores, eu vejo assim, do reino de Deus é diferente da escala de valores do reino dos homens. Então, eu vejo que Jesus queria dizer então a Pedro que o chamado de Deus na vida dele ia levar ele a algum tipo de renúncia. Como o chamado de Deus leva na nossa vida a algum tipo de renúncia. Essa mesma palavra em Mateus nos diz que Pedro deixando o barco e deixando seus pais. Ou seja, vai haver momentos em que para seguir Jesus nós vamos ter que deixar coisas e vamos ter que deixar pessoas. Haverá momentos que o sacrifício não vai ser só de coisas, vai ser de pessoas. Por quê? Porque tem momentos que para você andar com Deus, você vai ter que deixar de andar com alguém. Talvez pessoas que tenham te afastado mais de Deus do que te aproximado dele. Pessoas que têm te levado mais para longe de Deus do que para perto. Pedro, ele deixou 2 barcos cheios de peixe e foi embora. Mas na sequência da história, nós podemos nos alegrar, que nós podemos ver que Deus confiou para ele um grande ministério logo à frente. Outra lição que eu vejo, irmãos, pela manhã Pedro estava triste, nos diz a palavra, porque ele não tinha pescado nada. Eu vejo que nós não podemos permitir que a nossa alegria dependa de coisas. Eu tenho, eu estou feliz. Eu não tenho, eu estou triste. Eu tenho, eu vou no culto. Não tenho, não vou. Estou bem, eu vou no culto. Não estou bem, não, hoje eu não vou. Estou com saúde, estou lá no culto. Fiquei doente, uma dor de cabeça. Não vou no culto, não estou bem. Ou seja, Jesus, ele quer nos levar a uma maturidade. Jesus, ele quer te levar a uma maturidade. Que aquilo que você produz no coração, que eu produzo no meu coração, possa ser independente das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Eu vejo isso, irmãos, isso me faz lembrar a palavra de Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei em ti. Ou seja, ainda que pereça aquilo que é o básico, o Senhor quer que nós nos alegremos nele. Ele quer ser a minha alegria, ele quer ser a tua alegria, ele quer ser a tua força, ele quer ser a tua satisfação. Que nós possamos, irmãos,
aprender essa noite com essa palavra da pesca. Que nós possamos ouvir que o Senhor está chamando, o Senhor está chamando a mim, o Senhor está chamando a você, o Senhor está chamando a cada um de nós. Existem almas que nós precisamos ganhar, existem pessoas esperando você se levantar para chegar até elas, pessoas esperando você ser, como disse Jesus, um pescador de almas, não um ganhador de almas, um pescador, aquele que vai até a alma, aquele que vai até a casa dela, que a busca e a traz para o Pai. Que nós possamos, irmãos, essa noite ter um desejo de mudança, que nós possamos largar aquelas companhias que nos impedem, aquelas amizades que são pedra de tropeço, para que nós possamos andar pelo certo na obra de Deus. Que nós possamos, essa noite, irmãos, pedir ao Senhor para que nós sejamos frutíferos, para que nós possamos ser esses pescadores de almas, que diz a palavra do Senhor, amém? Eu quero, nesse momento, que você feche seus olhos, converse com o Senhor, converse com Ele, junto comigo, e faça sua oração nesse momento. Ô Senhor, meu Pai, eu quero, Pai, Senhor, que esta Tua palavra, Senhor, neste momento, nesta noite, Pai, que tenha falado, Pai, com cada um de nós. Pai, não permita, Senhor, que essa palavra passe por cada um de nós e não mude nada, Pai. Converte, Senhor, o nosso coração, Pai. Ó Senhor, não permita, Pai, que a nossa alegria dependa de coisas, Pai. Que a nossa alegria possa depender somente de Ti, Pai. Nosso Senhor, nosso Salvador. Que nós possamos, Senhor, criar raiz. Que nós possamos ficar firmados na Tua palavra, Pai. Livra, Senhor, esta noite cada coração das feridas, Pai. Nos ensina, Senhor, esta noite a não perder, Pai, aquilo que vale mais, Senhor, que é o Teu plano para as nossas vidas, Pai. Ô meu Pai, aquele que esta noite tiver um desejo de mudança, Senhor, aquele, Senhor, que falar contigo no íntimo, Pai, no escondido, Senhor, eu quero mudança, Pai, me retira desse charco de lodo, Pai, me leva a ser um pescador de almas, me retira, Senhor, os costumes errados, me leva, Senhor, a ser um pescador de almas para o Teu reino. Ó Senhor, esse que falar sim contigo esta noite, meu Pai, levanta ele. Ó Senhor, esteja nesse momento limpando todo o erro, limpando, Senhor, toda a contrariedade. Senhor, limpa os nossos corações, Pai, tudo aquilo que houver de errado, tudo aquilo, Senhor, que houver que não Te agrada, Pai. Esteja nos limpando esta noite. Permanece conosco, Senhor. Permanece, Pai, na nossa casa. Guarda a nossa família, Senhor. Guarda as famílias, Senhor. Nós sabemos que o inimigo milita, Pai. Milita para que as famílias se desfaçam, Senhor. Então, Pai, seja Tu o guardador das famílias. Senhor, seja Tu o conselheiro esta noite. Seja Tu, Senhor, a reconciliação esta noite, Pai. Oh, meu Pai, reconcilie os casais esta noite. Senhor, aquele, Pai, que já é renovado no Teu Espírito Santo, Senhor, entra com um renovo, Pai. Renova ele esta noite, Pai. Oh, Senhor Jesus, renova, Pai, a cada um de nós. Renova os corações esta noite. Renova, Senhor, a Tua promessa na minha vida. Renova, Senhor, a Tua promessa na vida de cada um dos meus irmãos. Oh, meu Pai, reacende a chama no coração daquele que está caído, Pai. Aquele que porventura, Senhor, esta noite está caído. Ou aquele que está se levantando esta noite, Pai, renova ele. Renova, Senhor, a Tua chama. Recoloca, Senhor, o Teu poder. Recoloca, Senhor, a Tua autoridade, Senhor, no coração de cada um de nós. Oh, meu Pai, restabelece a saúde, Senhor. Nós sabemos, Pai, que há muitos doentes, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós temos irmãos em recuperação de saúde. Guarda eles, Senhor. Nós intercedemos também nesse momento, Pai, por aqueles que amamos, que não estão com a saúde restabelecida. Entra, Pai, com o Teu renovo. Eu quero, Senhor, nesse momento estar lembrando, Pai, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Oh, Senhor, que não estão com a saúde perfeita, em perfeito estado, meu Pai.
Eu quero estar lembrando no meu coração de cada um deles, Pai. Te pedindo um renovo, Senhor, renova eles, Pai. Vai, Senhor, nos hospitais, Pai, faz o teu milagre. Faz a tua diferença, Pai. Aquele, Senhor, que tem um chamado contigo, Pai. Reaviva o chamado, Pai. Levanta da cama, Senhor. Levanta cada um de nós da sua cama. E nos ensina, como diz a tua palavra, a carregarmos a cama. A levarmos a cama junto, para que não nos esqueçamos do nosso passado. Levanta, Senhor, cada um de nós. Levanta esta noite todo aquele que está caído, Pai. Eu te peço, Senhor, guarda o nosso ministério, Pai. Guarda a todos nesse período de distanciamento, Pai. Que o distanciamento seja apenas físico, Pai, mas que não seja no coração. Que cada um de nós, Pai, não pare de te buscar, Senhor. Mantenha a chama viva nos corações, para que nós continuemos te buscando, que nós continuemos unidos em oração, mesmo distantes fisicamente, mesmo distantes da comunhão neste momento, meu Pai, mas que nós permaneçamos juntos em oração, juntos unidos, Senhor, em um só propósito, que é, meu Pai, como falou a tua palavra esta noite, que é ser um pescador de almas para ti, que é ser aquele, Pai, que não olha mais o que passou, que não olha mais o que aconteceu ontem ficou no ontem, que é ser aquele, Senhor, que a partir de hoje vai se levantar, Pai, para fazer a tua boa obra. Assim eu te peço essa noite, meu Pai, permanece conosco, guarda a nossa casa, Pai. Coloca nesse momento um anjo sentinela em cada portão, Pai. Nos portões de todos os membros do Ministério Vida em Cristo. Nos portões, Pai, de todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra. Coloca um anjo guardião teu, Pai. Oh, meu Pai, te peço também, entra com um anjo teu nas nossas casas, Pai. Limpa, Pai, o que tiver que limpar. Esvazia daquilo que não for teu, Pai. Deixa somente, meu Pai, o que for do teu querer e o que for da tua vontade, para que nós possamos, Senhor, fazer a tua boa obra, fazer a tua vontade, Senhor. Que, como eu sempre digo, Pai, como diz a tua palavra, tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Assim nós te pedimos e já te agradecemos esta noite, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero desejar uma boa noite a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.